queridos, que honra estar aqui. Essa é a matéria que tem um dos lados do meu coração, o outro divide ela com escatologia. Quem eu tive a honra e o privilégio de estar junto nesses 2 anos, levanta a mão quem já foi aluno do Rema aqui. Glória a Deus. Estamos prontos para ser arrebatados, sim ou não? Glória a Deus. E esse ano nós temos no nosso currículo, então, a matéria Aliança de Sangue. Como eu disse, ela é irmã gêmea de escatologia. As duas precisam caminhar bem junto, porque senão a gente vai para desequilíbrios, né? A escatologia, ela coloca teu olho no futuro, a aliança faz você agradecer por tudo aquilo que Deus fez ao longo da história. Faz a gente perceber quem a gente é como identidade, como filho. Faz com que você nunca mais participe de uma ceia do mesmo jeito. Nunca mais, depois que a gente tem aliança de sangue, a gente consegue vir para o culto de ceia e ter a mesma compreensão que a gente teve no passado. Sim ou não? Para quem já fez aliança. Não é verdade, gente? Agora, eu já vou aqui toda vez que eu venho aqui, o meu lado profético, ele é ativado. É uma coisa impressionante. Inclusive, tem até toalha de profeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, essa igreja tá pequena. Tem gente apiotado. Isso significa que a gente está precisando de um prédio bem grande. Amém. Teu pastor está crendo. Mas você não pode só dizer amém. Você precisa estar envolvido nesse projeto para a coisa acontecer. Amém? Então nós estamos crendo, porque um trabalho sério tem atraído pessoas para ouvir e entender aquilo que Deus está fazendo, e você é parte dessa grande história que foi contada aqui. Amém? É um privilégio fazermos parte de uma visão que é muito maior do que nós mesmos. É segurança para nós. Nós estamos debaixo de um grande guarda-chuva. Nós não estamos soltos. Nós prestamos conta. Nós somos uma equipe séria, que tem gente séria cuidando da gente. E isso é segurança para você. Amém? Então, eu quero mesmo orar mais uma vez. Eu quero convidar o seu coração a estar conectado essa manhã na palavra. Essa vai ser uma aula de aliança de sangue um pouco diferente daquilo que eu estou acostumada a fazer como aula demonstrativa. Mas Deus foi muito claro falando para mim que esse era o caminho. E eu entendo que, além de uma aula demonstrativa, essa vai ser uma manhã de resposta para você. Amém? Essa vai ser uma manhã de salvação, de cura, de transformação, de restauração de casamentos, relacionamentos. Vai ser uma manhã onde Deus vai te dizer sobre aquilo que você está trazendo para Ele como um questionamento, e você vai sair daqui com clareza do que fazer. Eu creio nisso. Você não vai ficar confuso, meu irmão. Você não vai errar nas decisões da sua vida. Você tem um Pai que está cuidando de você. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa igreja cheia de pessoas sedentas, pessoas que colocaram em primeiro lugar o teu reino, pessoas que estão buscando, Pai, ouvir, entender, crescer e conhecer a tua palavra. Eu oro para que a tua unção nos conduza ao lugar que você preparou, Senhor, essa manhã. Nós não estamos aqui para cumprir agenda, nós não estamos aqui, Pai, apenas por curiosidade. A nossa motivação é te ouvir, é entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de forma coletiva, mas também de forma individual. E por isso eu declaro que teu Espírito é livre para nos alcançar, nos corrigir, nos edificar, para trazer, Pai, soluções, cura, salvação, para mover o nosso coração em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro para que a sua palavra seja uma semente poderosa lançada, e para que os corações sejam uma terra próspera, para que ela seja frutífera em cada coração, em cada vida. Não apenas ouvida, mas praticada, acolhida, celebrada, e que ela frutifique a 100 por 1. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa igreja que é por mim tão amada, onde eu sou tão abençoada na comunhão dos meus irmãos. E eu oro para que da mesma forma eles recebam da minha vida de forma simples, mas poderosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá, como eu estava falando, a aliança de sangue é uma matéria que percorre toda a Bíblia. Ela começa, obviamente, no começo. Ela começa em Gênesis. Mas ela não tem o intuito de te contar a história só da parte
da redenção, por exemplo, como fazemos em justiça, como fazemos em realidades da nova criação. Ela também não tem a intenção de te dizer sobre a sua autoridade, porque nós temos uma matéria que fala só sobre isso. A aliança, ela vai revelar qual é o plano de Deus, qual é a mente de Deus, o que Deus estava pensando quando nos criou. E isso começa naquele ambiente maravilhoso que é o Éden. Naquele ambiente de jardim. Mas você sabe que Deus, por ser perfeitamente bom e perfeitamente justo, tudo com Deus parte de um princípio de escolha e não de obrigatoriedade. Deus não te obriga a amá-lo, Ele não te obriga a adorá-lo, Ele não te obriga a servi-lo, Ele não obriga você a crer nele. Você está aqui essa manhã? Todas as coisas da parte de Deus são propostas. Ele propõe. Ele coloca como uma escolha. Ele diz, está diante de você. E aí ele ainda fala, ei, escolhe vida. Escolhe a verdade. Mas a escolha é sua. Você não é obrigado a escolher. Agora, Deus também, por ser perfeitamente justo, deixa bem claro para mim e para você quais são as consequências da nossa livre escolha. Deus nos criou como seres, agentes livres morais. Ou seja, você tem todo o direito, porque Deus te fez assim, de tomar algumas escolhas na sua vida. Mas você tem toda a responsabilidade de arcar com aquilo que você está escolhendo. Isso para qualquer área da nossa vida, inclusive sobre a eternidade. Quando estava lá no jardim, Deus deixou bem claro para Adão e depois para Eva, quando eles já estavam habitando no jardim, qual era o seu plano. Frutifiquem, multipliquem, governem, encham toda a terra e tenham domínio sobre as coisas que eu criei. E ó, tá vendo aquela árvore? A árvore do bem e do mal, não comam. Se um dia vocês comerem, vocês certamente morrerão. Mas existia a árvore da vida, e essa a gente quase nunca fala dela. A gente coloca muito foco na árvore do bem e do mal, porque acabou sendo a árvore que eles tomaram do fruto, comeram e pecaram. Mas existia uma fonte de vida, a fonte da árvore da vida, que fazia com que aquela ligação entre Adão e Eva e Deus fosse permanente, fosse real, fosse eterna. O plano de Deus se cumprindo de forma maravilhosa. Quando Adão e Eva tiveram mais fé no diabo do que em Deus, as coisas deram errado. Meu Deus, que silêncio. Vou falar de novo. A gente fala muito da desobediência de Adão e Eva, mas desobediência é fruto de fé. Fé na coisa errada. Quando você tem fé em Deus, quando você acredita no que Deus está dizendo, você obedece a Deus, sim ou não? Mas naquele momento eles acreditaram mais no que o diabo falou do que no que Deus tinha dito. Logo, eles transportaram a fé deles para o que o diabo estava falando. E a consequência disso foi quebrar a aliança, foi desobedecer. Você está aqui? E a gente sabe que naquele momento Deus, ele vem e ele manifesta uma redenção. Na matéria aliança de sangue, você vai perceber que a primeira aliança que Deus faz com o homem não é depois do pecado, é antes. Quando da costela de Adão, ele forma Eva, derramando assim o primeiro sangue. Fazendo assim a primeira aliança que tem sangue, porque o sangue fala de vida. A vida está no sangue. Você está aqui comigo? Deus estava então fazendo a sua aliança, a gente chama de aliança edênica, porque ela foi feita no Éden, ela foi feita no lugar de delícias, no lugar da provisão, no ambiente onde eles tinham toda a provisão para crescer e se desenvolver, e toda a terra ficaria cheia da glória de Deus. Mas no momento em que eles quebram a aliança, Deus então estabelece uma outra aliança. E essa vai ser seguida por mais 7. As alianças redentivas. As alianças que vão alcançar o homem, agora na sua fragilidade, para trazer o homem de volta àquele lugar que o homem nunca deveria ter saído. O dia que a gente pecou como humanidade, nós quebramos a aliança. Nós nos divorciamos de Deus. Você está aqui. Deus não fez essa aliança para ela ser quebrada. Deus abomina a quebra da aliança. Deus olha para a aliança e fala, é eterno. Deus nunca falhou em nenhuma das suas alianças. Nunca. Ele nunca errou em nenhuma das suas alianças. Ele nunca não cumpriu
as suas promessas. Deus sempre foi fiel. Mas toda vez que o homem tinha uma atitude de não cumprimento das alianças, Deus então tirava aquela, revogava aquela e estabelecia uma nova, para que o homem tivesse a oportunidade de entrar em aliança com ele novamente e assim seguir até Jesus chegar. Jesus é a aliança perfeita. Jesus é a última aliança. Jesus é a aliança que nos trouxe de volta para o Éden, de novo para aquele lugar de autoridade, governo, multiplicação, frutificação, vida com Deus. Nós não estamos mais separados. O véu que separava já não separa mais. A distância do pecado já não existe mais, porque agora a presença de Deus, que é o selo da aliança, o seu Espírito, habita dentro de mim, dentro de você. Oh, aleluia! Naquele momento que Adão e Eva pecam, Deus faz aliança adâmica, matando um animal, tirando o seu couro, tirando a sua pele e vestindo a vergonha de Adão e Eva. Na nova aliança, o Cordeiro de Deus veio a esse mundo, morreu naquela cruz e te deu vestes de alegria, vestes de justiça. Cada uma das coisas da velha aliança apontam para a perfeita aliança, apontam para a condição de filho perdoado, amado, resgatado, curado. Oh, aleluia! Quando nós estamos estudando a aliança de sangue, amados, você nunca mais vai enxergar a história de Noé do mesmo jeito, você nunca mais vai ver a lei do mesmo jeito, você nunca mais vai ler Abraão do mesmo jeito. Porque cada uma delas não conta apenas uma decisão, uma história natural, uma escolha, mas mostra onde Jesus estava em toda a história. Aponta para nós, em cada uma daquelas histórias, qual era o plano de Deus, o amor de Deus. As coisas, às vezes, mesmo no tabernáculo, às vezes a gente passa pela figura do tabernáculo e a gente não se dá conta, por exemplo, do nome das suas portas. Existiam 3 portas. O que foi que Jesus declarou? Jesus disse: eu sou o caminho, Esse era o nome das portas do tabernáculo. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo caminho. Nada na Bíblia, amados, estava solto. Nada na Bíblia está desconectado de um grande sinal apontando Jesus Cristo. Agora, quando você lê a Bíblia com esse olho, com esse entendimento, com essa compreensão, aí é outra coisa. Não é mais aquele, nossa, essa história, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. É muito bicho, é muita... Não. Você vai entendendo em cada uma das histórias aquilo que está escondido, para que os nossos olhos, aqueles que estão buscando o Rei, tenham os segredos revelados. Deus nos deu a conhecer as verdades da sua palavra. E é importante que você tenha essa sede, tenha esse desejo de compreender as Escrituras da forma correta, com a revelação correta. E por causa disso, a aliança é uma matéria muito extensa. Como eu disse, ela começa literalmente em Gênesis e ela vai correndo toda a Bíblia até a redenção. Então a gente vai de uma beira até quase Apocalipse. A gente vai a Bíblia inteira passando aliança por aliança. Mas Deus me levou a uma história que eu sei que é conhecida da maioria de nós que já é crente há algum tempo, já sabemos, já ouvimos a história de uma aliança que é muito importante. Porque, você está acompanhando aqui comigo? Todas as alianças tiveram começo, meio e fim. Todas elas. Todas elas teve um início, todas elas teve um cumprimento, todas elas tiveram o seu sinal, o seu símbolo, o seu memorial, o sangue derramado. Todas elas foram cumpridas. Ou porque os homens falhavam em guardar, ou porque o tempo daquela aliança se esgotava e Deus levantava outra, como foi a lei e a graça. Você está aqui? Mas tem uma aliança que é diferente de todas as outras. E o nome dessa aliança é a aliança davídica, ou davídica. As duas formas estão corretas. A aliança que Deus fez com Davi.
E essa é uma aliança muito curiosa, porque todas as outras alianças, nós temos acesso a elas através das Escrituras. Nós lemos sobre Abraão, nós lemos sobre Moisés, até sobre Jesus, nós lemos. Nenhum de nós aqui viveu no tempo que Jesus esteve na terra pela primeira vez, andou, comeu com os discípulos, dormiu, fez milagre. Nós estamos no tempo esperando a sua volta. Você está aqui comigo? Mas tem uma aliança que vai se cumprir diante dos nossos olhos. E essa é a aliança davídica. Essa é a aliança que Deus fez com Davi. Porque dentro da aliança com Davi existiam coisas que já aconteceram. Mas tem uma promessa. Deus prometeu que do trono de Davi não passaria até que aquele que vai reinar para sempre se assentasse. A gente sabe que não foi o filho de Davi que fez isso, porque ele morreu. Você está aqui comigo? Então a gente sabe que essa promessa está falando do filho de Davi, Jesus Cristo, que vai voltar, vai se assentar num trono em Jerusalém e vai governar esse mundo por um período chamado milênio, e essa profecia será diante dos nossos olhos. A promessa feita a Davi vai ser vista por mim e por você. Nós vamos contemplar o momento que o Senhor se assentar no trono em Jerusalém e governar todas as nações. Uau! E essa aliança, ela tem um aspecto de fidelidade e honra que muito tem a ver com a fase que estamos vivendo. Sabe, ontem eu estava ministrando e eu falei isso, eu quero repetir aqui essa manhã. Queridos, não falta palavra. As pessoas têm palavra na rádio, palavra no YouTube, palavra no Instagram, palavra no TikTok, palavra nos stories, palavra, palavra, palavra. Não falta pregação, embora que nem tudo que está sendo pregado é bíblico. O amém pode ser melhor, para você ficar esperto com isso. Amém. Nem tudo que é gospel é bíblico. Amém. Mas tem muita palavra sendo liberada dia e noite. Você tem acesso. Com o celular na mão você tem acesso a muito estudo, a muito conteúdo. Mas sabe o que as pessoas estão desejando ver? Vida. O evangelho não pode virar moda. Não pode estar na boca de qualquer um falando em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos, amados, ser comparados àqueles que não conhecem, apenas replicam. Você está aqui, o nome de Jesus tem poder na boca daquele que sabe quem é Jesus. A autoridade está com aquele que sabe quem é em Jesus. Não é qualquer um dizendo na rua o que ouviu ou deixando tão comum essas expressões. As pessoas estão sedentas de ver na vida da igreja a aliança que a igreja prega. E isso tem a ver com a nossa conduta, com a nossa moral, com a honra, com uma palavra que eu amo, integridade. É ser inteiro, é ser intenso, é ser honesto. É viver uma vida onde as pessoas olhem para mim, para você e digam, eu sei como ele era, eu sei como ele está, só podia ter sido Deus. Mas eu sei quem ele é, eu sei que igreja ele frequenta, isso daí não presta, isso não pode ser um relatório meu e seu. Você está aqui essa manhã? E quando a gente olha para Davi, a gente vê que embora ele tenha sim cometido erros esses que a Bíblia não acoberta, não esconde, ao contrário, nós sabemos dos erros gravíssimos que Davi cometeu, a própria Bíblia o classifica como um homem segundo o coração de Deus. E faz isso não por causa dos seus erros, mas pela rapidez do arrependimento e da mudança de vida que ele teve. Não importa se você viveu uma vida torta até aqui. O que importa é o que você está fazendo daqui para frente. O que importa é como você está manifestando a aliança que você tem na sua vida cotidiana, na sua vida ordinária, na vida que você leva lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro nós temos um ambiente propício para ter uma vida santa, justa e piedosa. Mas é lá na rua que a gente manifesta a glória de Deus em nós. Amém? Então vamos lá, 1 Samuel, eu já estou atrasada. Na aula demonstrativa, é uma coisa impressionante. Não é não? 1 Samuel, capítulo 18. Meu sonho, fazer igual a brincadeira aí. É meu sonho pregar igual o apóstolo Paulo, 6 horas seguidas. Vai dando glória a Deus. Nessa história que Paulo está pregando esse tempo todo, tem um menino que dorme na janela e cai morto, né? Então assim...
Mas é meu sonho. É o sonho de todo mestre ter umas 4 horas para pregar, né não? Puxa vida, é verdade isso. Meu irmão, nós temos um irmão africano. Meus pais o adotaram. Ele está no Brasil agora para uma reciclagem. O nome dele é Aleka Etoka. E os cultos na África passam de 8 horas. Aí a gente olha, acha lindo, né? Aquela poeira subindo, o povo dançando. Aí o culto, 1h30 de culto, o povo... Puxa, meu almoço. Mas a gente chega lá, você crê comigo? Aí eu tô com saudade de umas vigílias boas, daquela... Ó Deus falando. 1 Samuel capítulo 18, eu vou contextualizar para você. Saul, o rei de Israel, tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas aqui é o nosso personagem principal que vai entrar em aliança com Davi. Saul foi um rei bem complexo na história de Israel. Davi vai ser ungido rei, mas quando Davi é ungido rei, Davi tem uma realidade governamental de um reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Ele só vai de fato governar em toda Israel 14 anos depois que ele foi ungido. Então isso é para animar você que recebeu aquela promessa e está achando que está demorando. Está aqui comigo essa manhã? Nem tudo na Bíblia foi da noite para o dia, de um capítulo para o outro. Às vezes a gente está lendo as coisas e fala, não, ele foi ungido, foi lá, sentou no trono. Não, 14 anos vão se passar até que aquela unção de fato possa ser validada com a sua operação como rei. Ele vai governar no reino do sul, mas ele vai demorar um tempo até que ele seja rei de todo o Israel. E nesse tempo, então, nós temos Saul. E Saul não é muito amigo de Davi em alguns momentos, em outros eles têm uma relação um pouco complexa, mas ele tinha um filho, o filho dele, Jonatas. Se Saul tem um filho chamado Jonatas e Saul é rei, quem é que vai herdar o trono? O filho de Saul. Você está aqui comigo? Jonatas. Só que Jonatas e Davi, eles têm uma aliança de coração. E eu quero logo esclarecer isso, porque eu sei que isso viralizou aí nas mídias sociais. Algumas pessoas completamente equivocadas doutrinariamente. Falei bonito, que a minha vontade era falar outra coisa. Estão usando esse texto com uma intenção completamente errada a respeito do relacionamento entre Davi e Jonatas, que não tinha nada que não fosse bem másculo aqui. Davi e Jonatas eram amigos e irmãos, como nós somos uns dos outros. Amém, queridos? Da mesma forma como nós trocamos o cálice e declaramos que temos aliança uns com os outros, esse era o entendimento deles. Quando a nossa alma se conecta, porque sabemos que somos filhos de um mesmo Pai e temos o mesmo valor diante de Deus. Você está aqui comigo? Então, em 1 Samuel capítulo 18, verso 4, diz assim, Jonatas, eu vou do 3, perdão, versículo 3. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, diga amizade, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou a sua túnica militar, a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe ortogou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Nesse primeiro momento, eu quero te dizer que Jonatas e Saul entram em uma aliança. Diga comigo, aliança. Você pode perceber comigo que a roupa aqui é algo muito importante, porque naquela época eles se vestiam muito igual. Eram túnicas, eram batas, eram roupas muito iguais. Então, como é que fazia distinção de autoridade, de alguém que precisava liderar, de alguém que estava sobre uma unção específica como os sacerdotes? Mudando as vestes, trazendo cinturões, trazendo adornos nas vestes que começavam a serem identificadas. Amém, pessoal? Então, percebam, Davi não tinha essa distinção na sua roupa, até que Jonatas, então, dá a roupa sacerdotal, dá a roupa de autoridade, de filho do rei, para Davi. Ele fala, o que é meu é seu. Então, a prática da aliança de Átique é, tudo o que eu tenho é seu também. Tudo que me pertence, quando eu entro em aliança com você, pertence a você também.
Nós fazemos uma troca de pertencimento. A sua vida e a minha vida estão ligados por aliança. Na nossa prática, na nossa cultura, alguns rituais vêm da aliança, o próprio casamento. As promessas, o juramento, as testemunhas, tudo isso vem das práticas de aliança. Outra prática muito comum, que cada um de nós em algum momento já fez ou já teve a experiência de ver alguém fazendo, quando fechamos um negócio, quando compramos algo, é comum apertar as mãos. É assim ou não é? É que é difícil fazer comigo mesmo. Mas você está aqui comigo? Quando nós apertamos as mãos, essa prática é uma prática de aliança. Na época, eles cortavam as mãos, misturando o seu sangue, dizendo: agora nós estamos unindo as nossas vidas. A minha vida é a sua vida e a sua vida é a minha vida. Porque o que era dito era levado a sério. O próprio anel da aliança, que chamamos de aliança, né? O anel de casamento que simboliza a aliança que temos, nessa época era feita uma cicatriz. Era cortado o dedo, jogado cinzas até que cicatrizasse. Então aquela aliança era eterna. Era uma cicatriz. A minha vida e a sua vida estão conectados para sempre. Você está aqui comigo essa manhã? Diante disso, você vai ver toda a história que a Bíblia vai narrar sobre Davi, sobre Jonatas, a amizade deles, a fidelidade deles. O tempo vai passar e, como eu disse, Davi agora vai assumir o seu lugar de trono. Vai comigo para 2 Samuel, nesse momento nós já temos Davi reinando. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 a 5, primeiro. 2 Samuel 9, verso 1 a 5. Diz assim: certa ocasião, Davi... Você já está lá comigo? Vocês estão recebendo alguma coisa essa manhã? Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha aliança com Jonatas. Em algumas versões traz, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Versículo 3. O rei prosseguiu: resta alguém na família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Uau, queridos, presta atenção, não deixe isso escapar dos seus olhos. Olha como é que essa fase da vida dos homens de Deus levava a sério coisas que a nossa cultura e a nossa geração talvez não esteja com tanta densidade assim. Uma vez que eles haviam entrado em aliança, uma lealdade havia sido apresentada. E não era lealdade aos homens, mas uma vez que eu tenho uma lealdade para com Deus, ela é demonstrada aos homens. Se eu prometi diante de Deus, eu preciso cumprir para você. Porque é uma coisa que valida a outra. Não adianta prometer para Deus, mas não cumprir com os homens. Por isso é diante dos homens e diante de Deus. Não adianta falar, mas Deus conhece meu coração. Deus também conhece suas atitudes. Esse papo de, não, mas Deus conhece meu coração. Mas o coração precisa ser correspondente à atitude que se tem. Você está aqui, você está feliz? Amém. Davi, então, agora está dizendo, tem alguém ainda? Porque eu tenho lealdade com a aliança. E a lealdade de Deus precisa ser manifestada a alguém da casa de Saul. Uau! E o rei, então, versículo 3, né, ainda. Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O que tinha acontecido? No momento de guerra, vou colocar aqui a babá, né, de Jonatas, para contextualizar, havia pego ele, e ao pegar o menino para sair correndo numa situação de cerco, ele caiu ao chão e ficou aleijado dos 2 pés. Crianças, homens aleijados naquela época, eram colocados a par de toda a sociedade. Eles eram tirados do convívio da sociedade. Imagina você que com todas as
facilidades que temos hoje, já é tão difícil você ser alguém com mobilidades especiais ou limitadas. Já é tão difícil você transitar, arrumar um emprego, ser considerado, sim ou não? Imagina nessa época de guerra, onde basicamente todo homem macho nascido numa casa não tinha escolha a não ser um guerreiro, ser alguém que lutava, ser alguém que caçava. Nós não tínhamos geladeira, luz elétrica, internet. Você está aqui comigo, gente? Não tinha ninguém trabalhando no computador. Todas as pessoas precisavam de uma ação para a sobrevivência. E com isso, quando alguém sofria um acidente como esse, era posto de fora de todo o convívio da sociedade. E foi o que aconteceu com esse menino. Então, olha só no versículo 5. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Diga comigo, Lodebar. A história de Mefibosete que eu acabei de falar está em 2 Samuel, capítulo 4. Quem quiser anotar, 2 Samuel 4:4 é que conta como ele ficou aleijado dos pés, tá? É porque eu não tinha dado a referência. Então, o nome desse menino era Mefibosete. E ele estava morando em um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto, terra árida, lugar de sequidão. Então, aquele menino sem esperança, aquele menino sem futuro, aquele menino que era rejeitado pela sociedade, que era um Zé Ninguém, você está aqui comigo? Tirado do convívio de todos, foi colocado em um lugar, e o nome desse lugar não era Éden. Não era lugar de delícia, não era lugar de provisão, era Lodebar, terra seca, sem pasto. Então, versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei, eis aqui o teu servo. Então Davi o tranquilizou, dizendo, não fique com medo. Eu te chamei para lhe mostrar bondade, para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Aquele menino, amados, dormiu sem esperança, numa terra árida, num lugar afastado, sem nenhuma condição, nenhum olhar para o futuro. E lembra, ele era neto do rei. Lembra quem ele era? Ele era neto do rei. Mas lembra que o filho do rei, o filho de Saul, entra em uma aliança com Davi. Davi agora é rei, mas por causa da aliança que ele tem com Jonatas, ele fala, tem alguém vivo da casa de Saul? Eu quero mostrar minha lealdade. Eu quero demonstrar a lealdade de Deus com a aliança. Manda chamar o escravo fala, tem um menino. O menino é filho de Jonatas. Jonatas? Meu amigo de aliança? Em quem eu dei tudo, de tudo recebi, manda trazer. Onde que ele está? Ele está naquele lugar sem esperança, afastado de todo mundo, na terra árida, na terra que não dá nada, na terra sem pasto. Manda trazer. E o menino, obviamente, vem tomar de medo, porque rei não chamava a presença. Rei chamava a presença para dar decreto. Um menino aleijado, sem esperança, saído de Lodebar, na presença do rei, ele fala, pronto, vou ser fulminado. É tão verdade o que eu estou dizendo? Vamos continuar lendo. No versículo 8 ele diz, então Mefibosete lhe fez reverência e declarou, Senhor, quem é esse teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. A identidade de Mefibosete havia sido criada em um ambiente de sequidão, de escassez, sem pai. Não tinha paternidade em Lodebar. Não tinha abundância em Lodebar. Não tinha cura em Lodebar. Não tinha graça em Lodebar. Não tinha comunhão. Não tinha família. Ele estava afastado. E aí o rei manda chamar a presença e ele fala... Quem sou eu? Eu valho tanto quanto um cachorro morto. E Davi vai falar, não,
Você é neto de Saul, você é filho do meu amigo, você tem direito à aliança, porque o teu pai entrou em aliança comigo. Talvez você pense, mas o que fez Mefibosete? Nasceu na família certa. Eu vou repetir que você vai entender. O que fez Mefibosete para ter direito a acesso à mesa do rei? Nasceu de novo, nasceu na família certa, nasceu com o pedigree. Parecia que estava afastado, isolado, de escanteio. Parecia que a sua vida já não ia dar para mais nada. Mas o seu pai fez uma aliança que mudou a vida dele para sempre. E é tão maravilhoso porque Davi diz: ei, você vai ser restituído de tudo aquilo que é direito seu, conquistado pelo seu pai. E mais do que isso, vai ter lugar na minha mesa. Ele não restituiu só bens, condições financeiras, estrutura de uma vida melhor, uma vez que ele tinha vivido em uma terra árida. Ele restituiu a identidade. Mesa é comunhão, mesa é cura, mesa é paternidade, mesa é resposta, mesa é redenção, mesa é pão e vinho, mesa é lugar de filho. Você já entendeu comigo que eu e você somos Mefibosete? Nessa história, eu e você estávamos em um lugar maravilhoso, até que o diabo nos aleijou, nos jogou no chão, nos escravizou, nos colocou em um lugar de sequidão, de terra árida. Não tínhamos mais acesso direito. Mas o nosso Pai enviou o seu Filho, que fez uma aliança e nos tornou seus filhos. E Deus pode dizer: tem alguém na terra que fez aliança com meu filho? Porque se tem gente na terra que fez aliança com meu filho, traga a minha presença. E eu e você podemos olhar para isso e falar: se Deus me chamasse à presença dele, com a minha intenção, com a minha compreensão de identidade de Lodebar, de escravo, de indigno, de nada, o verme, o cachorro, o não presta, o não vai dar em nada. Se Deus me chamar na presença dele, sim ou não? O medo de se aproximar, o pecado havia nos afastado, a minha consciência de indignidade tinha alicerçado o meu coração. Então o Deus, o rei, diz: ei, não fique com medo. Você não conquista nada por você mesmo. Foi a aliança do meu filho que te resgata ao lugar que você nunca deveria ter saído. Olha só, versículo 9, eu já estou terminando. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá o filho do teu senhor tudo que lhe pertencia, a Saul e a toda a tua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre, diga sempre, a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E ele responde ao rei: Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer na minha mesa como filho do rei. Amados, Lodebar não é o seu lugar. Lodebar é esse lugar de eu não presto, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Na minha família, na minha história, o meu passado, o meu pai, não importa. Um dia o nosso rei enviou o seu filho e ele se propôs a entrar em uma aliança comigo e com você. E Jesus, quando fez essa aliança, ele falou: você quer fazer uma aliança comigo? E eu olhei e falei: eu estou em Lodebar. Eu não tenho nada. E ele fala: não, eu te dou o meu tudo e você me dá a você mesmo.
Essa é a aliança da redenção. Eu te dou o meu tudo. Eu te dou o direito de filho, herdeiro, co-herdeiro, salvo, justificado, amado. Eu te dou acesso à mesa, eu te dou acesso à cura, à paz, à alegria, à eternidade. Eu te dou o meu tudo. Pai, você só me dá você. Eu não preciso de nada que você tem, eu não preciso do seu passado, eu não preciso de um nome, eu preciso do seu coração. Senhor, eu quero te dar o meu coração. Sabe essa expressão? Se você quer aceitar Jesus, erga as suas mãos. Vem cá, minha filha, eu não honrei ninguém, né, hoje. Nem ninguém, eu honro daqui a pouco, pastor, perdão. Eu já entrei com medo do tempo. Essa é minha filha linda. Amém? Esse é o meu genro lindo, que quer casar com a minha filha linda. Quando você quer aceitar Jesus e você ergue a sua mão que você já aceitou Jesus. Deus do céu entra em uma aliança com você. Agora Deus está dizendo: a minha vida é a sua vida, e a sua vida é a minha vida. Você se torna filho, herdeiro, co-herdeiro. Assim como Jesus é meu filho, você se torna meu filho. E aí, obrigado. E aí Deus diz: o seu lugar não é mais em Lodebar, o seu lugar é na minha mesa. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Ele me conduz não mais a um lugar sem pasto, não mais a um lugar de sequidão, mas Ele me conduz a lugares verdejantes. Ele me conduz à abundância. O teu cajado me consola. Ainda que eu passe uma circunstância e outra, ao vale aqui ou ali, nunca mais eu estarei sozinho, porque Ele está comigo todos os dias da minha vida. Na sua mesa eu me assento, e o meu cálice transborda. Na presença dos meus inimigos, bondade e verdade me seguirão todos os dias, e eu me assentarei à mesa todos os dias. Todos os dias, até aquele dia glorioso que nós seremos levados. E a Bíblia diz que Jesus está aguardando. Numa nuvem, Ele vai nos chamar. Nós vamos subir e tem uma mesa posta. A Bíblia chama em Apocalipse 19 as bodas do Cordeiro. Você consegue deixar a sua imaginação te levar para esse lugar onde o Espírito Santo Ele dá uma cena para você e para mim. Eu tenho quase certeza que é a mesma cena que a gente vê, porque é o mesmo Espírito que está dando a cena. Uma mesa muito comprida, num lugar muito bonito. Aquela mesa enorme, Deus sentado, Jesus à sua destra, e cada um de nós puxando uma cadeira. E vai chegar uma hora que Ele vai dizer: eu aguardei ansiosamente tomar o cálice com vocês novamente. Agora nós não estamos tomando o cálice em memória, nós estamos finalmente bebendo o cálice da aliança eterna. A aliança de sangue, amados, não é uma matéria que vai te contar sobre passado. Ela vai contar para você que o amor de Deus por você nunca mudou. Ele é o mesmo, do começo ao fim, de eternidade em eternidade. Ele te tirou de Lodebar, Ele te colocou a sua presença na mesa. Você pode dizer essa manhã comigo: Lodebar, nunca mais. Amém. Mas você pode dizer isso com raiva do diabo: Lodebar,